Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast da DBC. Meu nome é Hélio Luna, estou aqui para auxiliar esse bate-papo de hoje como host. Iremos falar sobre inteligência artificial generativa. Como co-host temos aqui o Rafael. Quer se apresentar, Rafa? Claro. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, gente. Eu sou Rafael Ramos, sou desenvolvedor de sistemas aqui na DBC e também instrutor do programa Vencer. E, e muito feliz de ter aí o pessoal para discutir esse tema que com certeza tem muito assunto aí pra gente. Legal. Trouxemos também hoje dois convidados para nos ajudar com esse assunto. Vocês podem se apresentar, Cláudio já esteve presente, mas vamos lá, Cláudio. Beleza. Então, eu sou o Cláudio Oliveira, sou gerente de soluções para a área de soluções digitais aqui da companhia. Trabalho aí com os projetos de fábrica de software, de Squad as a Service, aqui toda a nossa linha de projeto, podemos dizer assim. Também estou, assim como o Rafael, estou bem contente aí da gente poder bater um papo aqui, tirar algumas dúvidas e disseminar algumas ideias nossas aqui internas para o público. Legal, eu sou o Renan, sou líder de arquitetura e IA aqui na DBC, né? E atuo junto com o Cooper aí, ajudando os nossos clientes e parceiros aí nessas demandas desses projetos de IA e projetos de inovação. E tô aí, estou feliz de estar aqui, de bater um papo, poder colaborar um pouco, tecnicamente, que é meu forte, que é com o pessoal aí. Legal, não tem muito papo. E vamos começar. Eu já também tô ansioso aqui. Vamos falar um pouquinho. E para começar, claro, a gente vai falar de inteligência artificial generativa, então vamos explicar um pouquinho para os ouvintes o que é, né? O que é a inteligência artificial generativa? Pode falar até de uma forma mais leiga para quem não entende. Podem ficar à vontade. Boa. Copper, quer ir ou eu vou mesmo aqui? Então beleza. Isso, então, quando a gente fala, né, pessoal, em IA generativa, a gente está falando em uma inteligência artificial focada na geração de conteúdo, né? Então, esse é o foco. O termo inteligência artificial, né, IA, ele já existe há muito tempo. E a generativa, como o nome diz, né, ela vem da ideia de gerar conteúdo. Seja esse conteúdo gerar texto, gerar. Agora, né, a gente já tem aí uma vibe muito legal de gerar áudio, gerar vídeo, imagem. Então, o foco da IA generativa é esse: é gerar conteúdo. E um grande trunfo dela é o poder de gerar sempre novos conteúdos, né? Então, geralmente a IA generativa ela vai te dar um conteúdo novo, ela vai trazer um conteúdo, de alguma forma, um conteúdo novo para você. Tá? Mesmo que seja um texto, ela vai trazer um texto com outras palavras, usando uma outra sintaxe, um outro contexto. Então, essa é a ideia da IA generativa. E aí a gente tem agora uma imensidão de possibilidades quando a gente fala em IA generativa, né? E virou uma febre, mas não começou em 2022 com o GPT, tá? Então, assim, esse é um ponto que eu gosto de colocar. Em 2014, a gente teve o Ian Godfellow ali, que fez um grande trabalho com as GANs, né? Que depois, mais para frente, a gente comenta no detalhe o que é, mas já tem um bom caminho aí quando a gente fala em IA generativa. E agora eu acho que é legal porque a IA ela chegou na casa das pessoas, né? Antes ela era um meio muito do mercado de tecnologia, né? As pessoas de tecnologia conheciam IA generativa e utilizavam IA generativa. E agora não, agora ela é um recurso que está na tua casa, né? Tá aí do teu lado, você pode usar no teu dia a dia. Então, por isso, virou algo que é uma ferramenta para a gente carregar no bolso aí, no nosso dia a dia. Mas, resumindo, isso é IA generativa, tá? É uma inteligência artificial focada na geração de conteúdo. Perfeito. Uhum. É, só para dar algum exemplo assim, para quem ainda não conseguiu pegar, às vezes os ouvintes precisam até de um exemplo. Você consegue dar um exemplo de uma IA generativa que você conhece ou como você usou pessoalmente, mas depois a gente pode abranger para algumas empresas, coisas mais complexas assim. Claro.
Quando a gente fala em IA generativa hoje no mercado, é inevitável não falarmos da iniciativa da OpenAI, que é o GPT, né? Talvez virou o personagem principal quando se fala em IA. Então, todo mundo que já ouviu IA ouviu junto o termo ChatGPT, mas a gente tem aí diversos modelos, né, de IA. Então, quando a gente fala dessas ferramentas de IA generativa, geralmente usa o termo modelo, né? E aí a gente vai ter o GPT, a gente vai ter o Gemini, nós vamos ter o Llama, que é da Meta, por exemplo, né? Um modelo desenvolvido, o Llama ele é desenvolvido pela Meta ali, né? Mantenedora do Facebook, Instagram, WhatsApp. O Gemini é mantido pelo Google. Então tem uma série já de modelos com esse foco de IA generativa que estão surgindo no mercado. E o legal é que a gente está começando a passar agora pela evolução dos modelos generativos. Então, por exemplo, a gente tem agora o Gemini estruturando o Mad Gemini, que é uma vertente do modelo generativo do Gemini focado em medicina, focado para a área da saúde. Então, assim, é um modelo bem legal, é um modelo bem mais recente, né? Mas a gente agora vai ter essas vertentes, né? Esses braços se abrindo dos modelos mais conhecidos sendo especializados para outras áreas, que eu acho que é o grande próximo passo da IA generativa, é se tornar especialista, né? Então, assim, a gente tem a IA generativa hoje, esses diversos modelos que eu comentei com vocês, eles atuam de forma genérica, né? Eles estão num espectro mais genérico. Então, se você chega lá no GPT, por exemplo, você pode pedir ele para gerar um texto para você sobre educação, sobre saúde, um texto de feliz aniversário para o teu amigo, uma cartinha romântica para o teu companheiro, para tua companheira. Então, assim, ele é muito misto. E o próximo passo, e depois se o Cowper até quiser comentar um pouco a nível de negócio, que é o que os clientes querem, né? É o que as empresas buscam, melhor dizendo, essa evolução da especialização da IA generativa. É ela se tornar especialista no contexto em que ela está inserida, né? Então, para isso a gente tem diversas possibilidades, diversas técnicas, diversos estudos que estão sendo feitos e aplicações para a gente conseguir tirar dela o melhor resultado quando a gente fala em especialização. Mas, no geral, falando sobre modelos de IA generativa, talvez esses três que eu citei sejam a linha de frente, assim, os mais conhecidos, mas, claro, a gente tem diversos outros aí que a gente pode ir falando aqui durante o episódio. Muito legal, Renan. E até puxando o gancho do que tu estava trazendo, vocês conseguem trazer para a gente assim alguns exemplos de onde a IA generativa pode ser inserida nas empresas, né? Dependendo do setor, saúde, educação, no setor financeiro. Vocês têm algum exemplo para trazer aonde a IA generativa encontra-se, né, nesses diferentes setores? Boa. Assim, em termos de aplicação, esse é o grande desafio, né? Existe sempre o trade-off aí até onde a IA pode ir, até onde é seguro. A gente está passando incrível que pareça, né? Essa semana está acontecendo, essas últimas semanas, né? Está acontecendo a votação do marco legal, ou o estudo ali do marco legal da IA aqui no Brasil. Mas, assim, a gente vai ter a possibilidade de aplicar a inteligência artificial generativa, principalmente, em praticamente todas as áreas. Tá? Então, por exemplo, aqui na BBC, a gente já está trabalhando com aplicações da IA generativa na área da indústria, né, Cláudio? A gente está aí trabalhando bastante, a gente também tem na área financeira essa aplicação, e as pessoas estão usando isso de diversas formas, tá? Desde a IA te ajudando com uma simples identificação de um ponto que pode ser uma vulnerabilidade no dia a dia de operação da tua empresa, fazendo uma análise ali,
ou ela te ajudando, gerando para você dados a partir do que ela aprendeu do teu negócio, dos teus dados administrativos e financeiros, tá? Então, assim, a gente tem uma infinidade de possibilidades para se aplicar a IA generativa e, e eu acho que os próximos anos vai nos desafiar sempre a buscar a melhor aplicabilidade, mas com um bom resultado. Porque aplicar a IA no teu dia a dia não é difícil. O difícil é extrair um bom resultado dessa aplicação. Então, o que a gente está correndo muito atrás é isso, é conseguir tirar o melhor resultado possível da aplicação da IA generativa dentro do contexto ali das empresas, tá? Mas, cara, tem diversas possibilidades. Na área de educação também, para apoiar na criação de conteúdo de ensino, para apoiar na, na reestruturação no modelo de ensino. Então, você consegue utilizar a IA generativa para adaptar o mesmo conteúdo para ser ensinado de diferentes formas. E isso você consegue atingir um público maior, né? Então você pensa uma pessoa que tem déficit de atenção de repente, aí você consegue utilizar a IA generativa para remodelar um conteúdo para que uma pessoa com déficit de atenção consiga se atentar aos detalhes e aprender melhor. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer aí, um mundo de possibilidades, tá? Complementando o aspecto que o Renan trouxe e até respondendo a tua dúvida, né, Rafa? O que a gente tem visto aqui como gestão eu tenho colegas nas áreas de gestão de outras áreas também, né? Então, você estava comentando sobre a questão médica, né? E a gente vê o pessoal ainda, obviamente, não confiando totalmente na IA, mas gerando muitos conteúdos de estudo, gerando conteúdos até de prospecção de medicações específicas, né? Então, fazendo algumas comparações que seriam comparações bem mais complexas de serem feitas. Eu gosto de uma definição da IA, que até a gente estava conversando agora no início, de que a IA generativa ela tem como objetivo produzir, né, alguns resultados que sejam praticamente uh, uh, indes... Vamos ter que cortar essa palavra aí, mas que a gente não consiga distinguir do ser humano, né? Então, o objetivo da IA generativa não é o que está acontecendo agora ainda, mas está muito próximo, é que não seja possível distinguir um conteúdo gerado pela IA generativa em relação a um conteúdo gerado por um ser humano. Então, eu gosto bastante, é uma definição bem simples, né? E mostra pra gente muita coisa. É, falando de aplicabilidade nos nossos negócios, a gente pode ver, como no meu caso aqui, eu lidero times de desenvolvimento e o Renan tá junto comigo nessa liderança desses times, né? A gente vê muitos clientes que são das áreas de TI mesmo, não são das áreas fim, trazendo desafios relacionados a implementar o desenvolvimento, implementar a IA no desenvolvimento de software, no fluxo de desenvolvimento, em qualquer uma das etapas. Trazendo um exemplo bem vivo aqui, Rafa, a gente vê clientes pedindo né, cases e provas de conceito em relação a otimizar os processos de testes de software, né, daqueles times de QA, que a gente sabe que são processos bastante onerosos, estão sempre no final do processo de desenvolvimento, aguardando, né, aquele processo para seguir para um deploy, então acabam tornando-se mesmo que sem culpa, entre aspas, um gargalo dentro das estruturas de desenvolvimento de software. Então, usar IA para otimizar isso é algo que a gente tem visto bastante. Outro ponto que a gente vê é como acelerar o desenvolvimento, né? Você aí que trabalha com desenvolvimento conosco, né? A gente tem ouvido aí alguns gestores dos nossos clientes preocupados no sentido de como acelerar o desenvolvimento de software usando IA, né? Então, o principal objetivo está relacionado com o tempo aqui, nem é com a quantidade de pessoas, mas poder entregar aquela demanda com aquele time em menos tempo, né? A gente ouve bastante esse questionamento. Mas para trazer alguns exemplos do que você havia comentado aí, tá?
Muito bom. Então, como os ouvintes podem ver, né, ouvir também, é, a IA não é só para uso individual, as empresas hoje estão usando, já é uma realidade. Os meninos deram um exemplo muito bacana. E também, para puxar o gancho que o Renan deu lá atrás, né, sobre GANs, então você pode também já explicar no embalo a diferença entre GANs e os outros tipos de modelos generativos, né? Já para. Claro. As GANs, elas são os primeiros modelos de IA generativo que a gente vai ter, tá? E são os modelos de geração de conteúdo, são as redes adversárias, né? Redes generativas adversárias, né? São as GANs. E basicamente como elas funcionam? Elas funcionam com duas redes neurais. Isso. Vamos voltar nas GANs aqui para ficar mais fácil para cortar depois. Então, o que são as GANs, né? As GANs, elas são as redes generativas adversárias, tá? E é o primeiro modelo que surge lá em meados de 2010, tá? E esse modelo, ele é composto de duas redes neurais, né? Uma discriminadora e uma geradora. Então, o que acontece? Eu tenho a rede neural que gera o conteúdo e a rede neural que discrimina o conteúdo, que valida esse conteúdo. E é isso que faz chegar nesse resultado que o Copper comentou, das redes generativas, das IAs generativas, cada vez mais chegar perto de um conteúdo muito parecido com o conteúdo de um ser humano. Porque as GANs, por exemplo, elas têm esse objetivo. Eu tenho uma rede neural que gera um conteúdo e uma outra que fala assim, cara, calma aí, esse conteúdo ele não tá bom, gera de novo. E elas ficam nesse jogo, sabe? E uma fica tentando entender como a rede neural que gera o conteúdo tenta gerar o melhor conteúdo e a rede discriminadora tenta aprender como analisar aquele conteúdo para dizer assim, cara, você pode melhorar por aqui. Simplificando muito, é tipo isso, tá? Então, você tem essas duas redes neurais e esse é o modelo que as GANs trabalham, tá? Isso faz com que a gente tenha conteúdos cada vez mais realísticos. E quando a gente fala em GANs voltadas para 3D, por exemplo, a gente tem modelos hoje de GANs focadas em geração de imagens 3D. Cara, a gente está tendo resultados assim fantásticos. Por quê? Porque são IAs que trabalham muito com esse modelo de avaliar o seu próprio conteúdo. Então, ela mesmo aprende e se retroalimenta com o conteúdo que é gerado e ela tenta se aperfeiçoar, cara. Então, assim, isso é fantástico, tá? Então, resumindo, as GANs são isso. Ela é formada por duas redes neurais que uma gera o conteúdo e outra discrimina o conteúdo. E aí, se a gente for falar dos tipos de GANs, né, a gente vai ter aí quatro tipos principais. Então, a gente tem as DCGANs, que são as Deep Convolutions, são as mais comuns, aqui a gente tem gerando conteúdo de texto, gerando imagem, essas são as mais comuns. A gente tem as Conditional GANs, que elas são parecidas com as, mas elas sempre recebem condições para gerar um determinado conteúdo. As Infogans, e uma que eu gosto muito, que eu vi um dia no LinkedIn, cara, um exemplo fantástico, que são as SR GANs, as Super Resolution GANs, que elas reconstroem imagens em alta resolução, para alta resolução. E eu vi um exemplo muito legal de uso dessa IA, que foi o seguinte, o pessoal, eles trabalhavam com vídeo, eles trabalhavam com produção de vídeo, o cliente forneceu para eles uma imagem com pouquíssima resolução. É como se ele tivesse ido lá no Google, sabe, no Google Imagens, baixado uma imagem daquela sem resolução nenhuma e falado assim, eu quero essa imagem no meu vídeo. E eles utilizaram de um modelo que utiliza essa Super Resolution GAN, e esse modelo, o que ele fez? Ele regenerou essa imagem, pixel a pixel, transformando ela em uma imagem 4K. Então, eles saíram de uma imagem com baixa resolução e tiveram a mesma imagem em 4K feita por uma IA. Então, cara, assim, ó, isso é fantástico, sabe? E isso é através das GANs, tá? Então, as GANs geram esse resultado. E isso já está sendo muito utilizado. A galera do cinema está utilizando muita GAN para geração de imagem realística, de vídeo. Então, tem vários modelos focados para isso.
Se eu não me engano, tem uma plataforma online, Animate Art, se eu não me engano, ou Anime Art. É uma plataforma focada em usar modelos de geração de vídeo e imagem, que tem vários exemplos lá utilizando games, tá? Então, assim, cara, é muito legal. E essa é o start da inteligência artificial generativa, tá? São como as games. Era isso que eu ia comentar, ela é muito forte na área cinematográfica, né? Cinematográfica. A gente vê muito como é que a gente chama quando não é rework, qual seria a palavra quando ele gera um filme com maior qualidade? Tem uma palavra para isso, né? É, É um rework que a isso, gente chama? fizeram. Eu Master, não lembro o talvez? termo que é usado. Aham. É, eles É, vieram, nossa, fizeram isso remake, com o filme, reloaded. fizeram isso com o filme do Senhor dos Anéis, que foi gravado há anos. Nossa, ficou perfeita as imagens, Uhum. perfeita. Sim, sim. Fizeram agora com um comercial icônico pra gente que é de tecnologia, que é o comercial do George Orwell de 1984, né? 84, acho que é isso, né? Que é Aham. o comercial lá do filme do Silicon Valley lá. Então, para quem assistiu esse filme raiz aí, que é de tecnologia, viu o comercial agora, tá no YouTube, tá no LinkedIn também, ele remasterizado com IA. Tá? E utilizando um modelo de GAN ali. Ah, muito da Uhum. hora. Renan, com a tua fala agora, me veio uma dúvida assim, ó. Eu tive contato agora com tantos termos de IA que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E com isso me surge assim uma questão. Existe algum desafio, ou alguma barreira técnica que a gente tem hoje em dia para implementar essas IAs, né, em diferentes contextos? Como a gente vem resolvendo isso? Legal, boa. Quando você estava falando, eu só lembrei o seguinte, assim, né? A frase que é icônica. Inteligência artificial não é só chat GPT, né? Tem muito mais chat Exato. GPT aí. Mas, cara, olha, sobre termos para vencer as barreiras de implementação, né, e de uso das IAs, a gente tem hoje muitos serviços sendo fornecidos para a gente utilizar. Então, por exemplo, próprias providers aí, né, sponsors de cloud como Azure, AWS, GCP, já estão entregando serviços de IA como SaaS nas suas plataformas, então dá para você ter o seu mini chat GPT ali privado para você utilizar na tua subscription lá da AWS ou da Azure, tá? Então, isso dá a possibilidade de empresas começarem a desenvolver projetos com IA generativa, principalmente no modelo de LLM, né, que é o modelo de linguagem, que é o caso do GPT, falando especificamente do GPT. A gente tem as possibilidades de começar a trabalhar utilizando serviços privados, serviços que as empresas já estão acostumadas a utilizar, né? A grande maioria aí dos que vão estar aqui nos assistindo tem aí, se são desenvolvedores, tem suas aplicações rodando em Azure, AWS, GCP, ou enfim, né? A grande maioria vai ter contato com isso. E essa ferramenta, essa plataforma que está no dia a dia das empresas, já está nos entregando bons produtos para estarmos trabalhando com projetos locais de IA generativa. Então já é um bom começo, né? No exemplo, falando em Azure, a gente já tem lá a OpenAI, né, uma versão da OpenAI lá dentro para você subir. Os seus dados eles ficam privados, né, eles não são públicos, eles ficam de controle ali dentro da tua subscription e você já consegue utilizar tanto o GPT quanto o GPT-4o, né, a nova versão ali, o modelo mais novo, e você consegue usar, por exemplo, o DALL-E, que é um modelo de geração de imagem da OpenAI, né? Então, você já tem isso na Azure, então você já tem isso em ambiente, digamos, corporativo para você estar utilizando. Mas ainda tem a opção de você implementar modelos de IA generativa na estratégia Bare Metal, tá? Que essa é uma opção que ela ainda está mais lenta, mas é a opção que, no meu ver, as empresas mais vão adotar.
muito pela questão de compliance, segurança, que ainda é um termo muito acessível. Então, você tem, por exemplo, agora a gente teve recentemente o lançamento do Yama 3, né? Então, a versão 3 do Yama, o modelo lá da Meta, e você pode rodar o Yama em um container Docker. Então, para quem tá nos assistindo aqui, cara, se você der uma pesquisada aí, Run Yama 3 on Docker, você vai ver a possibilidade de ter o Yama rodando na tua estação ou rodando ele bare metal em cluster, Kubernetes, enfim. Então, a gente está tendo agora diversas possibilidades de executar modelos on bare metal, que é uma solução que eu imagino que as empresas vão começar a adotar daqui para frente, muito por causa dessa questão do compliance e da segurança. Por outro lado, você tem o Hugging Faces, né, que já está fazendo esse trabalho há algum tempo, cara, entregando diversos modelos. Então, você chega no Hugging Faces ali, você tem modelo de zero shot, de image classification, de LLM, né, de geração de texto, você tem modelos de geração de imagem, de geração de vídeo, que você pode baixar os modelos já pré-treinados, isso é muito legal, modelos que já estão pré-treinados, e executar esses modelos on-bare metal, né, de forma ali, quase que on-premises, um IaaS ali, pode rodar ele dessa forma. Então, tem diversas possibilidades, e você não precisa, a corporação, o meio corporativo, não precisa mais ficar assustado em achando assim, cara, mas eu vou usar uma solução de IA pública que o meu dado é compartilhado, que o meu dado está aberto. Não, cara, agora a gente tem uma infinidade de possibilidades aí. E aqui na DBC a gente tem feito bastante coisa com os clientes relacionado a isso, a propor esses modelos de IA que são treinados no contexto do cliente, que são com dados seguros, dentro do compliance da rede do cliente. Então, hoje, dá para você ter um serviço de IA dentro de uma rede PCI. Olha que legal. Dá para tu ter numa cloud, num provider cloud, toda uma rede certificada PCI, e dá para tu ter um modelo bare metal rodando lá dentro. Dá para ter um Yama, dá para ter algum outro modelo rodando lá dentro. Então, isso é muito bacana. Você já abordou alguns temas que eu já estava com dúvida, mas muito legal, cara, muito legal. É, um, um- 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 uma informação que eu acho que é genérica, né? A inteligência artificial hoje ela precisa de dados, como você deu vários exemplos aí. Ela precisa de vários dados confiáveis para poder treinar ela e ela poder se comportar de uma forma legal. E você também falou outro tópico que eu queria comentar também, que era a questão de capacidade computacional. Então, você acabou respondendo, né? Eu queria fazer a pergunta. E como é a questão da capacidade computacional? A gente precisa de uma máquina super potente para estar rodando uma IA, uma solução específica para a nossa empresa? Ou se já tem alguma solução que pode rodar num container, como você deu o exemplo? Cara, fantástico, evoluiu muito. Muito, muito da Boa. hora. Hoje a gente tem modelos container. Lógico, se você tiver uma plaquinha de vídeo para tu rodar em GPU é muito melhor que CPU, né? Então, processamento em cima de GPU é muito mais performático. Não é à toa que a gente tem uma foto ali, se eu não me engano, acho que de 2010 também, do CEO da NVIDIA dando um workstation todo em GPU para o Elon Musk lá. Isso é uma foto icônica quando a gente fala em IA. Por quê? Porque o processamento em GPU para IA é o que vai te dar performance, né? Então, assim, se você quer rodar local para testar, tu tem uma plaquinha de vídeo, cara, tu vai ter um ótimo resultado, tu vai processar bem o modelo, ele vai te responder muito bem. Se tu tiver com CPU, já vai ser um pouco menos performático. Agora, em ambiente corporativo, a gente tem já nas clouds hoje, elas já estão provendo opções de poder computacional com essa capacidade, com esse processamento em GPU, né? Então, a gente já tem opções na AWS, na Azure, na GCP, de rodar o teu container ou rodar a tua aplicação em cima de instâncias que tenha processamento em GPU, o que vai te dar essa performance para trabalhar com IA. Tá? Então, assim, você falou de um detalhe que é o calcanhar de Aquiles quando a gente fala em IA generativa, dados. Porque uma IA sem dados,
é um cérebro sem conhecimento, né? Então, e a gente perece por falta de conhecimento. Essa é uma verdade que foi dita há 2.000 anos atrás. E isso acontece com a IA. Então, todo mundo hoje fala assim, pô, eu quero uma IA para minha empresa, eu quero ter IA na minha empresa, eu quero ter IA na minha empresa. Só que a galera tem que entender que ter a IA na tua empresa e ter ela especializada no teu negócio envolve alimentá-la com informação. É aí que entra o trade-off da segurança com o crescimento da IA. Porque você chega assim, o cara fala, eu quero uma IA na minha rede PCI e eu quero que ela me ajude nos meus balanços financeiros, mas eu não quero que ela leia os meus balanços financeiros anteriores. Você acabou de ter uma dificuldade, entende? A IA ela precisa de dados, ela precisa de informação. Então, ou a gente abre a porteira e entrega a informação para ela, para a gente realmente ter modelos bem treinados e que vai ser cada vez mais especializados, ou então a gente vai ter que pensar, a gente vai ter uma grande ferramenta, mas a gente não vai poder utilizar, sabe? A gente vai ter, como você ter uma Ferrari, te colocarem em uma autobahn, mas falarem assim, ó, você só pode andar a 80. É mais ou menos isso, sabe? Então, esse trade-off é um grande dilema. Porque a IA precisa de dados. Ó, se a gente vê, por exemplo, para treinar a IA no dia a dia do lar, para utilizar IA em robôs, né, em autônomos ali, o que o pessoal está fazendo? O pessoal está utilizando outros robôs que capturam o movimento, né, rotineiro. Então, por exemplo, o movimento de limpar um balcão, o movimento de lavar uma louça. Então, robôs ficam capturando esse movimento para ir treinando a IA como aquilo é feito. Então, por quê? Porque a IA precisa de dados, ela precisa de informação. Seja essa informação texto, vídeo, binário, ela precisa de informação, arquivo, seja. Como você comentou, né? A informação é a base, é o cérebro, né? E eu acho É que o isso aí. grande medo das empresas é, ai meu Deus, eu vou colocar meus dados na IA, vão roubar, vão capturar. Já houve vazamentos e a pessoa fica teorizando possíveis vazamentos de dados, mas só o fato de eu acredito de você ter falado que é hospedado em um ambiente super seguro como a Amazon, o cloud da Google ali, já quer dizer que a segurança é de ponta, né? Quer Claro, complementar a resposta, Claupe? Vi você, ouviu o Claupe vai lá, levantando a Não, mão. Cláudio. eu acho que o Renan acabou abordando de uma forma bem técnica ali, né? Você sabe que acho que antigamente nós tínhamos as pessoas até mais preocupadas com essa questão de segurança, por exemplo, que você trouxe aí. Hoje a gente vê que os ambientes de nuvem estão muito consolidados, né? Antes, se você for pensar na história aí da tecnologia, muitas empresas precisavam ter os seus servidores ali dentro das matrizes das empresas, com um cadeado e uma sala-cofre. E a Quase que gente na sabe sala do diretor, né, Cláudio? Quase que isso, na sala exato, do uma diretor, assim, portinha não. ali. A gente viveu muito isso, né, cara, a nível de mercado, assim, de lugares que a gente já passou e de colegas que a gente conhece. E hoje isso está muito difundido, né? A seguridade, a questão da confiabilidade da nuvem, tanto da disponibilidade das informações quanto da segurança, acontecem erros, acontecem problemas, mas além de ser muito mais disponível a informação para ser usada, por exemplo, com IA, o custo também ele é mais acessível, né? Porque você consegue customizar e pegar uma partezinha do que você precisa e não montar uma super estrutura de hardware com ar-condicionado, com energia, né? Com um gasto expressivo 24 horas por dia. Hoje você já tem configurações muito mais úteis, né? E assim, os vazamentos eles podem acontecer também quando aquilo é físico. A gente tem que pensar, né? Alguns problemas acontecem quando aquilo é físico também. Então, um risco por risco, hoje, eu vejo assim, respondendo a tua pergunta, Hélio, que ah, assim que hoje em dia o pessoal está muito mais ligado à ideia de, né, muito mais acostumado, muito mais é um modelo preferencial quando o pessoal tem que ir para a nuvem e aí unindo essa questão da IA que a gente está trazendo
É, eu acho que a segurança ela continua sendo importante, mas ela já não é mais tão. As pessoas não estão mais tão desconfiadas, né? Já assumiu confiança no modelo, podemos dizer assim. Isso, Uhum. isso aí. E aí, só complementando, é aquele ponto que, por isso que eu falei do Bare Metal. O Bare Metal ele é uma grande jogada em ter modelos de IA Bare Metal, porque você pode implantar ele já na infraestrutura que você conhece, naquela infraestrutura que você já está acostumado, né? Então isso dá um conforto para a organização. Não é ela indo lá num outro lugar, no site de, na plataforma de uma outra empresa que surgiu agora, que trabalha com IA, e lá comprar um serviço. Não, cara, você já tem o teu serviço de infraestrutura, de cloud ali, o teu provider, e tu vai colocar aqui dentro para rodar o teu modelo de IA. Então, o Barometro dá esse conforto, né? Então, isso é fantástico, assim, é excelente. Então você não tem a perda de desempenho, realmente é só uma mudança de ambiente, correto? Sim. Perfeito. Você vai ter que assumir o custo do poder computacional desse modelo, né? Então, lógico que se você, por exemplo, se você utiliza lá a opção da API da OpenAI, por exemplo, que é um serviço online, né? Você compra créditos ali, você utiliza a API da OpenAI. Tem as questões de compliance, né? A OpenAI garante que o contexto do teu dado ele está privado ali quando você utiliza a API deles e tudo mais. O dado não é utilizado para treinar um modelo público, os modelos do GPT e tudo mais. Só que o poder computacional ele é garantido pela OpenAI, né? Você está comprando um SaaS ali no final, vai te entregar o serviço, você vai utilizar. Quando você fala em bare metal, você tem que assumir o custo e o provisionamento desse poder computacional. Porém, isso já que foi o que o Cláudio falou, isso já é o dia a dia da empresa. A empresa ela já está acostumada com isso, né? Ela já se acostumou a comprar uma maquininha na cloud, a colocar um Kubernetes para rodar, ela já se acostumou com esse cenário. Então, ter o modelo de IA rodando o Bare Metal é mais um serviço rodando lá dentro do teu provider. Uhum. Show de bola, gente. E uma dúvida que me surgiu também a gente falou bastante sobre o ponto de vista de tecnologia, né? Do que a gente precisa para rodar uma IA, qual infra, qual serviços a gente tem. Mas eu fico pensando assim, vamos supor que hoje eu quero implementar IA, né, num time que eu trabalho. Que tipo de pessoas que eu precisaria para poder começar a trazer a IA, né, para o meu, enfim, para minha empresa, para o meu time? Eu precisaria de alguém especialista em dados, de alguém desenvolvedor que já teria familiaridade. Como é que eu poderia fazer essa transição para implementar a IA, para começar a utilizar ela? Bom, vamos por partes, né? Acho que vai depender muito do que as pessoas estão buscando. A gente vê que quando a gente está usando IA para o nosso dia a dia, na verdade você precisa fazer um cadastro ali no chat GPT e você sai usando aquelas informações, né? Aquela IA generativa, assim como outras IAs que geram imagens, músicas, né? Vídeos e por aí vai, vozes. Bom, a percepção que se tem quando se fala de uma companhia, de uma empresa que precisa usar a IA como produto intermediário ou final, e aí eu vou explicar o conceito desses dois itens, né? Sendo o intermediário quando você, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, você usa a IA para acelerar o desenvolvimento do seu time de projetos, o desenvolvimento das tuas operações, e existe uma segunda camada aí que é quando você entrega um produto que tem IA, né? Uma coisa, já é uma coisa completamente diferente desse primeiro cenário. São coisas diferentes, né? Então, se vocês forem pensar, quem produziu ali o ChatGPT tem a chance de estar usando IA para desenvolvimento dos códigos que geraram aquela página, né? Que geraram aquilo ali, mas em si eles entregaram um produto que faz uso da IA diretamente, né? Então, é uma IA direta. Mas quando a gente olha para os ambientes e até para os clientes que nós temos conversado, a melhor solução acaba sendo, sem puxar aqui
a sardinha, né? São as consultorias, né? As consultorias, elas, assim como a DBC, elas acabam entregando uma não necessidade de você contratar um profissional por completo de IA, então de você contratar horas de consultoria de uma companhia que tem experiência no mercado, né? E com isso você até entender melhor o que você precisa. A gente costuma dizer para os nossos clientes que quando eles chegam até a gente, eles têm certeza do que eles querem, mas não necessariamente do que eles precisam, né? O que vai resolver o problema deles normalmente é entregue através de uma consultoria, que é um dos trabalhos que nós fazemos aqui na DBC. Então, eu vejo muito que um caminho é procurar, né, essas consultorias que trabalham e avaliam o momento atual daquela companhia e como, né, quais práticas podem ser empregadas para chegar do ponto A ao ponto B. Como o caso, todo caso é muito particular, se você pega uma empresa aí de saúde, né, de planos de saúde, por exemplo, como nós temos alguns clientes aqui, é, essa empresa é uma área que não é uma área de tecnologia, vai lá e contrata um arquiteto que tem fundamentos de IA, por exemplo, né, uma liderança de arquitetura com IA, como é o Renan, ele pode ficar ali perdido muitas vezes ali dentro e pode ser que isso não seja efetivo para, como a gente diz no jargão corporativo, sair do outro lado, né? Eles poderiam gastar muito menos com uma consultoria e ter um resultado muito maior. Então, a nossa visão aqui na DBC ela é muito ligada a esse conceito, tá? Eu não sei se o Renan quer complementar, mas basicamente, a nível de negócio, é assim que a gente tem aconselhado aí as companhias. Pô, eu acho que só para complementar, assim, em termos de profissional, é bem isso que o Copa comentou. Quando a gente fala em inteligência artificial, como a gente tem muita coisa, né? Está num hype muito grande do ponto, é muito comum que um único profissional ele não consiga fazer aquilo que a empresa almeja, porque você envolve diversas coisas. Como a gente comentou aqui, ó, envolve segurança, envolve dados, principalmente, envolve a IA, né, a especialidade em trabalhar no modelo de IA, implementar o modelo de IA. Então, assim, tem um grande envolvimento, e aí a consultoria, ela geralmente é multidisciplinar, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, falar com um cliente, a gente tem uma pessoa de dados, a gente tem eu que sou focado em IA mesmo, né? Nos modelos de IA, mas eu vou ter um cara de dados, eu vou ter um cara de segurança, eu vou ter um cara olhando mais para o compliance. Então a gente consegue ser multidisciplinar. E um único cara lá dentro de uma corporação para tocar os itens de IA, ele acaba caminhando muito lentamente, né? E isso acaba não entregando tanto valor para a organização. Então, por isso que é muito legal contar com umas consultorias nesse caso, né? E aí ficou quase um merchan aqui, mas não é isso não, é porque realmente o que a gente vê no dia a dia que tem entregado muito valor, sabe? A gente vê os clientes bem satisfeitos aí no final do dia com esses trabalhos. É uma Legal. questão de buscar direcionamento, né? Eu acho que Isso, 100% isso. muito válido, né? Procurar ajuda, se informar sobre o tema, além do mais com pessoas especializadas, né? Que vão te trazer a informação que tu precisa. Isso aí. Perfeito, foi até para um tópico que eu estava querendo comentar também, perguntar, não puxando sardinha, porque a gente é TI, a gente gosta, né? Mas eu queria perguntar sobre a questão econômica, porque as empresas podem ver, tá, a gente vê que a gente tem ganho de tempo, mas já que o Cláudio está mais nessa parte do negócio, talvez ele consiga responder um pouquinho melhor. Qual o impacto econômico que a empresa geralmente ganha? A gente sabe que é o grande ganho de tempo. Você pode falar um pouquinho, né? Claro, vamos lá. Assim, Hélio, o que a gente tem percebido quando a gente conversa com os clientes é que, assim, trazendo o exemplo da cloud, né? Cloud, ela era uma grande dúvida no passado, a nuvem, né? Então, existia uma questão de, pô, eu tenho que investir agora, né, para duplicar uma estrutura que eu já tenho hoje, que é física aqui, né, aqui no meu prédio, para lá na frente eu ter um ganho e que lá na frente isso sairá mais barato. Isso é doloroso para as pessoas entender, né? Na verdade, quando você olha o número frio, isso é muito doloroso. Você pega uma estrutura que está funcionando e você duplica ela normalmente.
e você tem o dobro do custo, não chega a ser o dobro, 70% a mais, e basicamente você ganhou pouca coisa de performance, né? Você visualiza pouca mudança como usuário final. Mas assim, falando um pouco de vantagens, né, que a gente interpreta no processo da IA, ainda existe um pouco de dúvida, então as companhias que nos procuram ainda sondam muito sobre os projetos da IA, né? Elas ainda são cautelosas no momento de fazer esse investimento, mas a gente sabe, né, que esses investimentos por base, assim, a IA costuma trabalhar ali numa base de, pelo menos na área de desenvolvimento de software, de 30% de otimização de tempo, né, cara? Então, assim, é básico. Você pega um material de proposta ali, a gente tem aqui um chatbot interno, um produto da DBC que tá quase sendo lançado aí, já tô dando um spoiler aí, né? Então a gente tem algumas POCs internas aqui com chatbots de leitura e sugestão de material, que você pega uma proposta ou uma necessidade do cliente essa ferramenta ela gera todo o backlog do projeto, né? Então, para você fazer uma estimativa, quando a gente está falando aí com pessoas que talvez não sejam TI, mas né, através da necessidade escrita do cliente em duas, três parágrafos, a gente consegue entender tudo que a gente precisa fazer em um projeto, se tratando de funções, de áreas específicas, de épicos, né? Então, o ganho ele é exponencial na nossa visão. No início, você já tem um ganho muito forte, mas aquilo que o Renan trouxe, a necessidade de personalizar esse ambiente, de ensinar para essa IA dados que façam com que ela tome melhores decisões, né? E a gente tem uh, diversos exemplos de rotulagem, né? E é o que eu disse para você ali. Num primeiro momento, isso pode se tornar oneroso, porque você está desenvolvendo um software, né, para trabalhar com IA, ou um bot, ou uma POC, né, uma prova de conceito. Então, isso pode ser caro, no sentido, né, que você não vai notar grandes mudanças enquanto aquilo está acontecendo. E depois você ainda terá que treiná-la, certo? Então você vai ter que ter uma massa de dados bem consistente, né? Treinar tomadas de decisão, rotulagem de dados, para ali na frente sim você começar a ter um ganho exponencial. Então você tem uma curva, né, onde ela fica estável, né, sem dar um grande salto por um bom tempo, e depois de um determinado fator ela salta exponencialmente. Tá? Então, acho que esse é o ganho. A gente tem visto muito esse desafio com os nossos clientes que querem investir, mas que às vezes podem ficar com o pé atrás em relação a exatamente o ponto que você trouxe, né? Cara, e aí, o lucro que eu vou ter com isso? A gente vai ganhar tempo, a gente vai ganhar grana lá na frente, no sentido de nós vamos salvar um investimento que a gente poderia fazer. Acho que fica mais nesse fator, tá? O nosso trabalho atual também é de convencimento das pessoas e das empresas em relação ao potencial que a IA pode entregar. E para finalizar aqui a minha resposta, muito a gente vê que as pessoas elas, né, nos procuram, as empresas, porque elas querem a implementação de IA e elas ficam receosas em gastar este investimento agora, mas ao mesmo tempo elas estão olhando para os concorrentes, né? A gente vê essa característica bem forte, que o concorrente ali do lado, ele já está se mexendo, já está usando, que é o que muitas vezes leva as companhias a procurar as consultorias, do tipo assim, olha, vi que o meu concorrente está começando a usar AI e estou ficando preocupado. Como que isso pode me atingir? A gente acaba fazendo de um trabalho, entre aspas, educacional de poder compartilhar os impactos que isso pode acontecer. E muitas vezes esses impactos, quando se estuda um concorrente, justificam o teu processo interno de você investir num projeto de IA. Então, eu acho que são esses os pontos. Não sei se eu respondi você, mas é por aí que a gente tem feito aqui no dia a dia. Perfeito, é exatamente isso. Rafa? Gente, assim, ó, tava pensando aqui, como é que a gente faz esse processo de treinamento de IA, né? A gente tem algum momento em que a gente pensa, tá, beleza, agora precisamos aprimorar o nosso modelo. Ou isso é feito desde o início, eu preciso me preparar. Como é que é assim, se vocês puderem trazer um pouquinho pra gente? Boa.
geralmente, quando a gente está pensando no modelo de IA, a gente geralmente já sabe qual é a primeira massa de dados que a gente vai trabalhar nesse modelo. Até porque, para eu escolher o modelo, eu tenho que saber o que eu quero, qual o resultado eu quero chegar. Então, poxa, eu quero chegar no resultado de gerar texto. Então, eu tenho que saber que eu provavelmente vou trabalhar com dados em texto ali, né? Eu quero chegar no resultado, por exemplo, de classificação de imagens, por exemplo, de zero shot classification, algo do tipo. Então, aí eu sei que eu vou ter que trabalhar um pouco mais com o texto, mas também com imagens, para ir aprender com as imagens. Então, assim, acaba que os dados eles vêm no processo de concepção do projeto, tá? Então, ali, quando a gente está fazendo a concepção do que a gente vai utilizar, a gente precisa saber qual é a massa de dados que a gente vai consumir. E aí existem várias formas de treinar esse modelo, tá? Então, você pode usar desde o modelo mais comum, que é um simples fine tuning, então você já pega um modelo pré-treinado. Então, o que é um modelo pré-treinado? Por exemplo, você pega um modelo de IA de image classification ali, que ele é pré-treinado em identificar veículos, tá? Ele é pré-treinado em identificar veículos. E você vai fazer um processo de fine tuning com ele. Você vai pegar uma base de dados de todos os veículos da Europa, por exemplo, e você vai fazer um fine tuning treinando aquele modelo com todos os veículos da Europa, para que ele fique especializado naquilo, sabe? Então, esse é o processo de fine tuning e o modelo pré-treinado é isso. Ele já vem ali, ele vem com um treinamento genérico de algum conteúdo. Tá? E aí você pode fazer desde o fine tuning ou você pode pegar um modelo do zero. Você pode pegar um modelo sem conhecimento nenhum e iniciar o treinamento dele com a massa de dados que você tem do zero. E aí você precisa pegar essa massa de dados e passar por um processo de vetorização, levar isso para um dado vetorial, e aí ela vai treinar em cima desse dado vetorial. E aí é uma conversa, de repente, para um próximo episódio aí, para a gente falar, entrar a fundo, talvez, nesse processo de treinamento, porque aí tem muita coisa legal, até de explicar como e porquê dessa transformação em dado vetorial, né? A gente começa a falar um pouco de como a IA é concebida por trás ali, né? O que acontece por trás do prompt que a gente vê funcionando ali? O que está por trás daquilo? Então, existem essas formas, tá? Geralmente a gente vê muito projeto começando com modelos pré-treinados e fazendo o processo de especialização, né? De fine tuning em dados específicos daquele contexto, tá? E aí a gente tem uma infinidade de possibilidades a partir daí. Sem dúvida. Esse garanto que é um papo para um outro podcast, né? Inclusive, de tantas, enfim, coisas e possibilidades. Mas é bom saber que quando a gente fala de IA generativa, não tem como a gente não falar de dados, né? E a importância dos dados que são relevantes para a IA generativa, para que ela gere bons resultados, né? Resultados que tu espera, né? Muito interessante ouvir mais sobre isso aí, Renan. Obrigado. É, estamos nos encaminhando agora já para o final do podcast, então vamos fazer uma pergunta final agora aqui, tá? Eu pensei em várias perguntas, mas eu acredito que eu vou terminar com essa. É, quais são os limites da IA generativa? Se é que tem limite, né? Porque o poder da tecnologia está aí. E para onde vocês acham que a IA vai encaminhar, né? Será que ela vai estar roubando o emprego de alguém? Será que a IA vai ser a nova revolução industrial 2.0 aí? O que é que vocês acham? Queria ouvir a opinião dos dois, de ambos. Até do Rafa, se quiser dar, tá? Boa. Olha, eu acho que a IA é ao infinito e além. Aí, aproveitando aqui a deixa, eu vou deixar esse easter egg. Mas, assim, a gente tem um mundo ainda para caminhar com IA. Eu acho que o próximo passo é a IA vir para dentro das nossas casas, tá? Isso pode soar estranho, mas
A gente falou muito aqui sobre o corporativo e tal, só que, gente, a gente tem que ter um detalhe muito interessante. Algo se torna usual, algo se torna é, grande mesmo hoje, quando ele vai para dentro da tua casa. É o exemplo do GPT, né? O GPT, a IA generativa, a gente está falando aqui, ela existe desde 2010. E ela só se tornou algo realmente estrondoso como é hoje quando ela chegou dentro da casa, quando a pessoa está lá no quarto e ela entra no GPT para poder perguntar qual foi o filme ganhador do Oscar de 2015, por exemplo. Então, isso é o que vai fazer dar esse avanço. Tá? E por que eu acho que o próximo passo, falando de forma bem geral, em A, é o lá? Porque cada vez mais o processo de inteligência doméstico, né? O processo de casas inteligentes, não só da automação do acender uma luz, apagar uma luz, ligar a cafeteira, ligar o ar-condicionado, não só disso, mas de você começar a ter a IA fazendo para você coisas que você faz de forma repetitiva. Então, você ter a IA te dando facilidades, além dos comandos que você dá, ela já sabendo, ela já prevendo a tua rotina, o teu comportamento, e ela te adiantando isso, tá? E te auxiliando. Então, eu sonho pelo dia para nós que somos de TI, onde der 11h15, a IA já liga o meu forno para assar a minha carne e me avise aqui que a carne já está pronta. Assim. Então, ou me sugira qual o próximo restaurante eu devo almoçar, porque ela já sabe quais são as minhas preferências. Lógico, isso tudo já tem, tá, gente? Isso não é coisa nova. O que eu acabei de falar para vocês não é nenhuma novidade, não é nenhum foguete. Isso já tem, já funciona. Mas, entenda, isso ainda não é comum. As pessoas comuns ainda não utilizam disso. Muitas vezes a gente de TI acha que todo mundo está utilizando, mas não, o comum é aquela pessoa, por exemplo, a sua tia, que às vezes nem tem um computador em casa, mas ela tem a Alexa e ela fala com a Alexa para abrir e fechar o portão da garagem dela, sabe? Isso é se tornar comum, é esse o detalhe. Então, assim, no meu ver, esse é o próximo passo, ela se tornar um item mais doméstico, auxiliando no dia a dia, tá? Das casas. E no termo corporativo, cara, a IA já é uma realidade, né? Quando a gente fala no corporativo, no business, ela já está aí. E é o que o Cauper falou: se uma empresa ainda está com medo de fazer algo com IA, ela tem que começar a olhar para o concorrente dela, porque provavelmente ele já está fazendo, né? Então, esse é o caminho. E não, eu não acho que a IA vem para acabar com o emprego, principalmente da gente. Eu me considero um desenvolvedor no fim do dia, eu gosto muito de desenvolver, e eu não acho que a profissão de desenvolvedor, de arquiteto, de DevOps, no geral, ou qualquer outra profissão, vai ser substituída pela IA. Eu acho que a gente vai aprender, ou pelo menos a gente deve aprender a utilizar a IA como uma ferramenta. Assim como, por exemplo, saiu a máquina de escrever e veio o computador, e a pessoa que digitava, né, que trabalhava digitando na máquina de escrever, se ela aprendeu a utilizar o computador virou uma ferramenta muito melhor para ela, porque agora ela, para corrigir o texto, o computador já ajudava ela de forma muito mais prática do que era a máquina de escrever. Então a IA é isso. A IA é uma ferramenta que vai vir para a gente usar no nosso dia a dia e não para nos substituir, tá? Eu vou complementar rapidamente o Renan. Acho que a presença da IA hoje dentro dos nossos dispositivos, né, os nossos smartphones, as nossas assistentes pessoais, não vou falar o nome, senão a minha vai ativar aqui, mas o Renan já falou o nome dela ali, da Amazon, né? É, eu acho que a gente vai ver bastante, e tem visto bastante o uso da IA em, por exemplo, em carros, né? Não só em carros autônomos, mas se vocês perceberem hoje, grande parte dos carros já saem com aqueles sensores, né,
de tomada de decisão de colisão, né? Então, assim, existe toda uma inteligência dentro daquela estrutura que faz com que o carro pare sem você pisar no freio, muitas vezes através de um cálculo que ele faz e ele entende que você iria colidir atrás de outro carro. Então, conforme essas coisas vão entrando no nosso dia a dia, as empresas também necessitam se adaptar. Trazendo um último case aqui, eu vi um estudo que o pessoal tá, por linguagem de texto, como se fosse uma mensagem no WhatsApp, tá pedindo para o banco, né? Alguns testes, né? Fazendo com que, ó, mande um Pix pro Rafael de R$ 100, tal, tal, tal. Ele confirma, pô, o Rafael desse CPF? Sim. Beleza. E acabou. É isso aí. Então, isso facilita muito. E quando a gente fala de facilidades, é natural que as pessoas tenham um pouco de receio no início, mas que depois isso se torne normal. É o caso, por exemplo, dos cartões por aproximação, e agora muita gente não usa mais nem o cartão, né? Usa o celular, aproxima o celular ali e funciona. Então, aos poucos, as pessoas vão se rendendo a essa, é, podemos dizer assim, as pessoas vão se rendendo a essas facilidades. E as empresas, obviamente, elas precisam usar de outras empresas para isso, por isso que a gente está aqui, está à disposição também, né? Então, trazendo aí um pouco das nossas experiências que nós já temos aqui, então temos atendido bastante, conversado com muitos clientes, atendido bastante demanda relacionada a IA também, então eu acho que é isso. E assim, para finalizar, o mais polêmico, que ainda bem que a gente não entrou nesse tema hoje, né, caras, mas o IA vai pegar o meu emprego? Isso é muito difícil, né? Talvez os empregos que são muito repetitivos de alguma coisa específica, eles sejam grande parte otimizados. Então, onde tinham lá, pô, vamos colocar lá um escrivão lá da polícia, né? Que ainda existe hoje em alguns lugares, né? Talvez onde existiam seis, vão existir três, dois, que vão conferir o que a IA fez. Mas também abre-se um leque gigantesco de trabalho em tecnologia que agrega valor, que entrega muito recurso para as pessoas, que entrega valor agregado mesmo. Então, a minha perspectiva é essa, tá, cara? E a gente está aqui lutando justamente todo dia. Eu e o Renan trabalhamos muito juntos para estar todo dia entregando uma experiência para essas companhias que nos procuram de uma forma bem, assim, bem concisa, de uma forma que cubra a necessidade, principalmente do cliente, que mostre para ele o que é a necessidade dele também. Então, para fechar aqui, era esse ponto aí. Ah, show de bola, gente. E a gente vê que o que o Renan trouxe vem se tornando cada vez mais realidade, né? Da IA entrar dentro das nossas casas, né? Já tá nos nossos bolsos, né? Nos nossos celulares. Cada vez mais as companhias de smartphone olhando para a IA e aprimorando seus modelos, né? Então, é algo que vai estar cada vez mais presente, né? E concordo com tudo que o pessoal disse, né? Acho que não vai roubar os nossos empregos, é uma questão de adaptação, né? É o que o Renan comentou, tinha pessoas que escreviam em máquinas, né? Aquelas de datilografia, depois foram para o computador, e o mundo vai evoluindo, né? E a gente tem que se adaptar às novas mudanças. Perfeito. Eu gosto de trazer um assunto polêmico, não é para hoje, mas vale conversar. Pessoal, eu agradeço a presença de vocês, tá? A gente já está no final do podcast e eu queria saber se vocês querem passar alguma mensagem aqui no final, deixar a rede social, como a galera pode encontrar vocês. Fiquem à vontade. Bom, então, agradecer aí, foi um papo muito legal, nem vi a hora passar aqui, passou bem rápido. Pessoal, acho que é isso. Continuem nessa busca por conhecimento. Eu acho que a IA é uma ferramenta que vai facilitar muito o nosso dia a dia. Então, não, não, não deixe o receio de segurar sobre a usabilidade dessas ferramentas. E é isso. Tô lá no LinkedIn, então, Renan Alves Medina lá, vocês podem procurar, vai me encontrar lá, quiser bater um papo, quiser tirar alguma outra dúvida, quiser mandar uma dica também, fala, pô, Renan, tem tal coisa assim que é legal, compartilha lá com a gente,
Sempre gosto de estar vendo coisa nova lá. E contem com a gente aqui também da DBC, né? Acho que isso é um ponto importante. Se você está ouvindo a gente aí e a tua empresa está querendo fazer um projeto de IA e vocês precisam de alguém para apoiar vocês, né? Para nortear vocês aí nesse processo, conta com a gente aqui. Eu, Calpe, a gente tá sempre apoiando os clientes aí no que a gente pode para muitas vezes é uma orientação, assim, sabe? Às vezes não é nem vender um produto, às vezes é te orientar mesmo por qual caminho você deve ir e te ajudar, tá bom? Então, obrigado aí, Hélio, Rafa, Pauper, foi muito bacana o papo aqui, e espero que venha mais vezes. Vai Legal, ter, legal. vai ter. A minha mensagem final aí é muito casada com o que o Renan, e a gente não combinou antes, hein, pessoal? O que o Renan comentou aí. Caras, a gente está à disposição, é uma descoberta para a gente também. A única questão é que a gente dedica os nossos dias a tornar essas descobertas mais palpáveis para os nossos clientes. Então, a gente está aqui, está à disposição para receber vocês, para conversar. O meu LinkedIn é Claupe Oliveira, então é linkedin.com/barra Claupe Oliveira lá. E estou à disposição também, me adicionem. A gente bate um papo, eu tento ser bem acessível ali, responder quanto antes. E para os nossos clientes também, procurem a DBC, procurem aqui os contatos no nosso site. A gente está trabalhando com muitos clientes, estamos em uma crescente bem aquecida, então a gente está trabalhando com as tecnologias mais novas, mais recentes que a gente tem visto no mercado. Acho que da minha parte é isso, agradeço o papo, acho que foi muito legal, muito proveitoso, a gente acabou desenvolvendo aqui algumas ideias bem práticas, né, cara? Embora a gente tenha falado de coisas muito técnicas. E é assim que é legal. Eu gosto muito quando a gente vai para esse lado. É isso da minha parte. Obrigado. Show de bola, então, gente. Obrigado, Hélio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Renan. Nossa, foi fenomenal conhecer um pouco mais de IA. E tenho certeza que muita gente vai acabar esse episódio e vai pensar, bah, como eu sei mais de IA, antes de assistir o episódio. E termina o episódio, já sei um milhão de coisas novas. E ainda não terminou, né? Tem várias outras coisas. Daria vários episódios, né? Mas muito obrigado, gente. Foi muito proveitoso e eu agradeço demais a presença de vocês. Pessoal, chegamos ao fim. Nos encontramos em um próximo episódio, como o Rafa deixou, então, até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.